Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuela e estamos dando início a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre grandeza, perímetro. Então, o que é o perímetro? Como é que a gente calcula esse perímetro? E que grandeza é essa? Bom, inicialmente a gente calcula perímetro em figuras planas. O que são figuras planas, né? São figuras que têm duas dimensões. Quais são essas duas dimensões? Altura e largura. Quando a gente observa aqui uma figura fechada, né? Porque é um polígono, né? E a gente já viu em aulas anteriores que polígonos são figuras fechadas. E que nós temos aqui uma região plana no interior dela. Então, essa curva, né? Esse contorno aqui, essa linha que limita, que forma essa figura plana, é o que a gente vai chamar de perímetro, né? Então, o perímetro, ele é a medida dessas linhas que formam a figura. Então, quando a gente soma as medidas dessas linhas, nós obtemos um perímetro. Então, se a gente aqui observar essas duas imagens construídas com palitos de fósforo queimado, nós podemos descobrir os perímetros considerando a quantidade de palito de fósforo. Então, essa primeira imagem, olha quantos palitos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente pode dizer que o perímetro dessa primeira imagem são 16 palitos de fósforo. Então, é o comprimento, o tamanho desse contorno, ok? Nessa segunda imagem, então, se a gente contar aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, já o perímetro desta, né, é de 14 palitos, tá? Ok? Então, perímetro é esse contorno das figuras. O perímetro de um polígono é o comprimento da linha, né? Que é uma linha poligonal simples, ou seja, ela não se cruza. E é uma figura fechada, ou seja, a gente só olha as linhas por fora da imagem, que limitam a imagem, né? E para calcular o perímetro, basta somarmos as medidas dos comprimentos de todos os lados dele. E aí, vamos para um exemplo, para conseguirmos entender como é que a gente calcula o perímetro. Então, aqui nós temos uma figura, um pentágono, que é uma figura de 5 lados. E quando eu falo em calcular o perímetro desse pentágono, estamos falando em somar todos os lados que formam este pentágono. Então, o perímetro do pentágono é 3 mais 3, mesmo que o lado se repita, a medida, né? A gente soma, porque são lados diferentes, mais 2, mais esse outro lado aqui que também mede 2, mais esse outro lado aqui que também mede 2. Então, nós vamos ter aqui que o perímetro vai ser 3 mais 3, nós temos 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10 e mais 2, 12. Então, o perímetro desse pentágono é 12, e aí a gente permanece com a mesma unidade de medida, ou seja, 12 centímetros, certo? Então, perímetro é a soma dos lados de uma figura, a soma dos contornos,
E aí a gente tem que lembrar que é as partes externas, né? Essas linhas externas que formam a figura, ok? Bom, encerramos por aqui e até a próxima.